Sim, ela é bombástica e eu tô dando ênfase a ela, mesmo com todos os acontecimentos bizarros que estão pairando sobre nós. Quem acompanha, e eu sugiro que vocês acompanhem o crescimento exponencial aqui do Twitter, né, da Rede X, do Michael Shellenberger. Shellenberger. Ele postou o seguinte, veja só, o Brasil se apresenta ao mundo como uma democracia liberal, mas não é. A Polícia Federal, o STF e a Advocacia Geral da União estão censurando o discurso jurídico, tentando banir jornalistas e políticos independentes das plataformas de mídia social e podem apresentar acusações criminais contra mim por publicar informações precisas e legais na forma de arquivos do Twitter Brasil, que é o Twitter Files. Hoje estou reagindo. Apresentei um pedido formal de medida cautelar contra o governo brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos, OEA, cuja missão é promover e proteger direitos humanos no hemisfério americano. Também fiz um apelo especial a Pedro Vaca Villarreal, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E ele diz assim, meu caso é muito forte, os dois relatórios da PF e o relatório da AGU sugerem que estou sob investigação criminal e sob risco iminente de processo criminal por publicar informações totalmente precisas e legais. O Brasil ainda hoje é formalmente uma democracia, mas não deveria mais ser considerado liberal. A guerra à liberdade de expressão pelo STF e pelo presidente Lula foi longe demais. Na melhor das hipóteses, o Brasil é uma democracia iliberal. Na pior das hipóteses, caminha para o totalitarismo. A OEA deve tomar medidas para impedir que o Brasil continue no perigoso caminho em direção ao totalitarismo. Minha inscrição completa pode ser lida no site da minha organização de pesquisa sem fins lucrativos, Environmental Progress. E lá tem os relatórios da PF e do PGR. E eu já jogo para o Adriles Jorge começar falando sobre isso, Adriles, porque enquanto isso, pasme você, mas enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, o Alexandre de Moraes chama, naquele evento que ele está participando em Londres, as redes sociais de, abre aspas, mercado livre de ódio e fascismo. Ele voltou a defender o que ele chama de responsabilização das Big Techs, Adriles Jorge. Bom, vamos lá. São duas pautas, mas que se casam, né? Que você colocou juntas aí. Primeiro, quando o Schellenberg percebe e faz uma denúncia internacional contra um governo que eventualmente está em parceria junto com o judiciário, ajudando a censurar, a limitar alcance, a tirar, remover conteúdo e a, em última instância, poder, inclusive, retirar a maior plataforma de conteúdo, de jornalismo, de rede social do mundo, você cria exatamente uma simbiose total, absoluta e restrita, coisa que a gente já falava aqui antes do Brasil, entre o STF e o governo federal. O governo federal, é bom lembrar, todo mundo já sabe, tem um presidente da República que foi retirado da cadeia, que tinha sido condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, e foi retirado oportunamente da cadeia para se voltar a uma eleição, numa eleição que foi extremamente parcial, em que o TSE foi acusado de parcialidade, de censurar e perseguir um lado em favor de outro. Então você tem exatamente o casamento demoníaco perfeito entre a ditadura do judiciário e um governo federal que foi colocado lá por essa ditadura do judiciário e, eventualmente, fazem esse governo autocrata disfarçado de democracia. A segunda pauta é ainda mais escandalosa. E quando você tem uma trupe de juízes que viajam o mundo para dar exemplo de ditadura, de como fazer uma ditadura travestida de democracia para perseguir, cercear, limitar o alcance do que se chama de conservadorismo, de cristianismo, de liberalismo, que é isso que acontece no Brasil. Se você pega o fulcro da palestra do Alexandre de Moraes em Londres, o que exatamente ele está dizendo? Ele está dizendo que as redes sociais são uma espécie de depósito. Depósito que pode ser inflado com toneladas de cocaína de traficantes, com pedofilia, com nazismo, com fascismo. E ainda fala, 93% dessas informações, dessas apologias a discursos de ódio, elas são limitadas. E aí é que vem o pulo do gato. Então ele fala nessa palestra, por que não limitar o conteúdo antidemocrático?
E isso é um discurso capcioso, porque desde sempre o Alexandre de Moraes está falando assim, a extrema-direita tomou as redes sociais para fazer discurso de pedofilia, de nazismo, de fascismo, de racismo, e ele coloca a cerejinha do bolo. E antidemocrático. Antidemocrático. Qual é, eu pergunto a você, Marco Antônio, qual é o sujeito que foi censurado, que foi preso aqui no Brasil, que foi para Papuda, que foi para Colmeia, que estava fazendo apologia de nazismo, ou de fascismo, ou de racismo, ou de pedofilia? Você balela, você conversa fiada. As pessoas que estão sendo censuradas, que foram censuradas, como eu fui, inclusive, que estão sendo colocadas na cadeia sem o devido processo legal, por inquéritos criminais com tipificações criminais que não existem, simplesmente contestaram a lisura do processo eleitoral, simplesmente contestaram a parcialidade do TSE, simplesmente pediram por uma maior aferição do processo eleitoral através das urnas eleitorais. Às vezes, simplesmente uma senhora que estava lá em frente à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, foi condenada a 20 anos de cadeia. Então é uma balela. Essas pessoas que clamam por liberdade, clamam por maior transparência da justiça eleitoral, que criticam os abusos do STF, eu sou um exemplo vivo. Eu falei o quê? Que tinha censura no Brasil. E, eventualmente, no dia seguinte, meu Twitter foi removido por meses. Foi censurado. Então, ele coloca de uma maneira capciosa o Alexandre de Moraes, junto com o STF e os ministros, que existe uma apologia a crimes, racismo, pedofilia, nazismo, quando não existe isso no Brasil. Claro que existem loucos que fazem apologia a esse tipo de coisa, mas as pessoas, eu volto a dizer, que estão na cadeia, que estão sendo perseguidas, que estão sendo massacradas, arruinadas financeiramente, foram exatamente por cometerem, entre aspas, crime de opinião por contestarem as autoridades legais do Supremo Tribunal Federal. E é isso que eles estão fazendo, e é isso que eles estão fazendo de maneira capciosa, num discurso absolutamente asqueroso, para deturpar a realidade e continuar e seguir censurando no Brasil e querendo ensinar como se censura no mundo ocidental democrático. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilha sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.